No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai comparar as duas principais TVs de entrada QLED aqui do mercado brasileiro. Vai ser a televisão da Samsung QLED Q60B, modelo lançado esse ano de 2022, que inclusive é o modelo que está aqui atrás de mim, contra a televisão da TCL modelo C725. Então nesse vídeo aqui a gente vai ver qual tem a melhor imagem, qual é a melhor para jogos de videogame, qual tem o melhor som e várias outras coisas, tudo no vídeo de hoje. A gente já vai começar aqui com o principal, que é com a qualidade de imagem, mas antes lembrando, pessoal, que se você está procurando uma televisão e quer economizar dinheiro, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Diariamente a gente coloca promoções de vários produtos, especialmente de TV. Sempre que aparece uma televisão com de fato um bom preço em uma loja confiável, a gente sempre avisa vocês por lá. Então se você quiser entrar, o link vai estar aqui embaixo e é de graça para entrar. E também lembrando, pessoal, que esse tipo de vídeo dá bastante trabalho de fazer, então contamos aí muitíssimo com o apoio de vocês, dando gostei, se inscrevendo no canal e também deixando um comentário. E a gente já agradece aí pelo apoio de todos vocês. Em termos de qualidade de imagem, as duas televisões têm resolução 4K, as duas televisões ali são TVs QLED, que permite alcançar uma gama maior de cor, e as duas televisões também têm HDR. Entretanto, a televisão da TCL tem a vantagem ali de ter suporte para Dolby Vision, algo que não está disponível na televisão QLED aqui da Samsung. Mas na prática, pessoal, colocando ali as duas televisões uma no lado da outra, tinha ou não tinha muita diferença? Lembrando, pessoal, que a maioria dos testes que a gente fez foi vendo filmes, séries e com jogos de videogame, tá? Então a maioria dos testes que a gente fez em relação à qualidade de imagem foi nesse cenário. Em relação à qualidade de imagem, algo que eu percebi, especialmente se a gente estivesse vendo ali algum filme em Dolby Vision, é que a televisão da TCL conseguia entregar pra gente cores mais vivas, mais intensas e geralmente mais bonitas aí se comparado à televisão da Samsung. E existiam algumas cenas que era extremamente fácil de verificar isso, cenas, por exemplo, onde a gente tinha o nascer ou o pôr do sol, por exemplo. Nesse tipo de situação, a TV da TCL fazia um trabalho muitíssimo melhor ali se comparado à Q60B da Samsung. Inclusive a gente separou algumas imagens aí, esperamos aí que vocês consigam identificar como a televisão da TCL C725 realmente conseguia dar um destaque a mais ali para as cores. Nessa outra cena também é possível de verificar isso, perceba ali a diferença de tonalidade do chão de areia entre as duas televisões e também a diferença das cores ali da roupa dos personagens, onde a televisão ali da TCL, pelo menos ali na minha visão, tem um aspecto bem melhor se comparado à da Samsung. Também era possível identificar essa diferença olhando ali para o rosto dos personagens, onde a televisão C725 da TCL geralmente dava para a gente rostos que pareciam ter mais vidas se comparado ali à televisão Q60B da Samsung. Essa outra imagem que a gente separou também é bem interessante. Repara ali na área central aquela estrela vermelha, como o vermelho tem bem mais intensidade na TV da TCL à esquerda se comparado à televisão da Samsung que está na direita. A gente também fez esse teste com imagens de jogos de videogame e com jogos de videogame também era possível identificar em várias cenas essa diferença de intensidade. Nessa cena que vocês estão vendo agora do God of War, por exemplo, reparem como existe ali uma qualidade de cor bem diferente nas nuvens, onde a televisão da TCL tem um destaque muito maior e muito mais bonito se comparado às nuvens ali reproduzidas na TV Q60B da Samsung. Nessa outra cena agora do jogo do Homem-Aranha, mais uma vez a gente consegue reparar ali a diferença entre as duas televisões, e nessa outra cena do jogo Astro Playroom aí rodando no PlayStation 5, também mais uma vez é possível identificar que tem uma diferença bem considerável entre as duas televisões. Entretanto, agora tem um ponto importante, pessoal. Todas essas imagens que vocês viram até agora eram utilizando a configuração padrão das duas televisões, e utilizando a configuração padrão, geralmente a televisão da TCL sim tinha uma vantagem. Tinha algumas cenas de bastante equilíbrio, mas geralmente quando tinha uma vantagem era ali em favor da televisão C725 da TCL. Entretanto, como tinha cenas com muita diferença de qualidade, eu meio que me senti ali na obrigação de mexer nas configurações da televisão da Samsung para ver se a gente conseguia equilibrar um pouco mais as coisas. E sim, pessoal, mexendo nas configurações da televisão da Samsung, a gente consegue aproximar mais as coisas. Nessa cena, por exemplo, repare ali na imagem da direita, como a televisão da Samsung já consegue fazer uma aproximação ali comparado à televisão C725 da TCL. Nessa outra imagem, voltando ali para o jogo do Homem-Aranha, vocês conseguem reparar como na televisão da Samsung a gente consegue pegar aquela imagem original e fazer uma aproximação bem grande, agora fazendo com que a imagem fique bem parecida com a televisão C725 da TCL.
Então, como vocês viram, mexendo no menu da televisão da Samsung, é possível sim melhorar a qualidade de imagem, fazendo com que as cores sejam bem parecidas. Entretanto, nem sempre é possível fazer uma aproximação tão grande, tá? Nessa imagem, por exemplo, do jogo God of War, nem importava muito o que eu mexia na televisão da Samsung, porque como a qualidade das nuvens ali, das cores no caso, são bem diferentes, mesmo mexendo na televisão da Samsung, eu não conseguia muito fazer com que as nuvens ficassem parecendo ali nas duas televisões. Então dá para aproximar em várias cenas, mas ainda assim vão ter momentos de destaque a favor da televisão da TCL. E nesse momento algumas pessoas podem estar se perguntando, né, quais foram as configurações que eu mexi ali na televisão Q60B da Samsung. De forma geral, para filmes e séries, diminuindo ou no caso desligando o otimizador de contraste geralmente já era o suficiente para fazer com que as cores se tornassem mais consistentes, fazendo com que fosse mais parecido ali com a televisão da TCL. Com jogos de videogame, geralmente era necessário mexer em algumas outras configurações. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, vocês conseguem ver meio que um passo a passo ali de eu tentando fazer com que a televisão da Samsung ficasse mais parecida com a televisão C725 da TCL. Não quer dizer que essa configuração que vocês viram ou estão vendo ali para jogos de videogame vai encaixar com qualquer jogo. Entretanto, geralmente era nessas configurações que eu tentava alterar para fazer uma aproximação com jogos de videogame. Ainda em relação a essas alterações no menu de configuração, eu acho que é válido mencionar que quando eu abaixava o otimizador de contraste, no caso ali era o que eu geralmente fazia com filmes e séries, a televisão da Samsung perdia um pouco de brilho, tá? Então se você for usar a televisão em um local iluminado, por exemplo, e for tentar fazer algum ajuste para ver filmes e séries e abaixe ou desligue o otimizador de contraste, que eram as coisas que eu fazia, talvez você não curta muito, tá? Porque perde um pouco de brilho, então se você estiver assistindo em um ambiente iluminado, pode ser um ponto a favor aí a TV da TCL. Ainda em relação à televisão da Samsung, vale dizer que a Q60B às vezes tinha a tendência de saturar demais algumas cores, e isso fica mais facilmente visível na cor verde. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, reparem como a televisão à direita, Q60B, tem um verde muito mais verde, vamos colocar assim, e eu até entendo que nessa imagem em questão, algumas pessoas podem preferir a televisão da Samsung porque tem uma grama mais verde, digamos assim, entretanto não é exatamente realista, sabe? Então isso também pode afetar aí a escolha de algumas pessoas. Ainda em relação às cores, eu notei que a televisão da TCL geralmente tinha a tendência de puxar a cor para um padrão mais quente de cor, enquanto a televisão da Samsung tentava ficar mais no meio termo, ali entre um quente e um frio. Então, a depender do conteúdo, por conta disso, às vezes ficava melhor na televisão da TCL e às vezes ficava melhor na televisão da Samsung. Por exemplo, se eu fosse jogar um jogo de videogame com cores mais quentes, como a televisão da TCL já puxa para as cores mais quentes, às vezes ficava meio estranho, sabe? De qualquer forma, é bom ressaltar que esse tipo de coisa pode ser facilmente ajustado no menu das duas televisões. Mais uma vez, acho válido mencionar que a maioria desses testes foi vendo filmes, séries e com jogos de videogame, tá? Se você, por exemplo, for ver vídeos no YouTube, ou mesmo filmes e séries que não estejam em Dolby Vision, sejam algo mais antigo, por exemplo, essa diferença não era necessariamente muito grande, tá? Daí já ficava bem mais equilibrado. Essa diferença realmente se destacava mais a favor da TCL em filmes e séries com Dolby Vision ou então com jogos de videogame que faziam a utilização do HDR. Mas além dessa questão aí das cores que eu estou mencionando até agora, existem outras coisas importantes a serem analisadas ali na qualidade de imagem das duas televisões, como por exemplo o nível de preto delas. Em relação ao nível de preto, eu acho que é bom destacar que as duas televisões possuem painel VA, que é justamente conhecido ali por ter um bom nível de preto, e sim, de fato as duas televisões têm sim um bom nível de preto. Apesar das duas televisões terem um bom nível de preto, aqui quem se destaca mais é a televisão Q60B da Samsung, tá? Ela tem um nível de preto que eu diria bem impressionante, inclusive. É um preto ali muito mais preto se comparado à televisão da TCL, e olha que a televisão da TCL já tem um nível de preto até que muito bom para a categoria. Então, de fato, nesse sentido, a televisão da Samsung se destacou bastante. Eu até acho difícil que vocês encontrem no mercado uma televisão da mesma categoria que tenha um nível de preto superior a Q60B aqui atrás, tá? Eu acredito que para ir além disso, só pegando uma televisão com tecnologia de escurecimento local, por exemplo. Então, no nível de preto, de fato, a Q60B
se destaca bastante positivamente, mas de forma geral as duas fazem sim um bom trabalho. Inclusive nas imagens que a gente separou para vocês, eu acho que fica bem claro que de fato a Q60B tem um nível de preto melhor. Talvez até possa parecer pelas imagens que a Q60B tem um nível de preto perfeito. Não chega nisso, tá, pessoal? Ali na câmera dá um pouco de enganada. Mas como vocês podem ver, de fato é melhor que a TV da TCL. E qual televisão tem o melhor contraste ali na imagem? Então, pessoal, em relação ao contraste, visualmente falando, dependia muito da cena que eu estava vendo. Em algumas cenas parecia bem melhor na televisão da TCL, como por exemplo nessa imagem que vocês estão vendo agora. Entretanto, para saber qual televisão tem o melhor contraste, o ideal mesmo é fazer o teste em cenas bem escuras. E nesse tipo de cena foi a televisão da Samsung que se destacou mais, tá? Ela tem um melhor nível de preto, que acaba fazendo com que ela tenha um melhor contraste e ao mesmo tempo em cenas escuras a gente tem uma melhor visualização, vamos colocar assim, na televisão da Samsung. Então, em termos de contraste, no aspecto geral, dependia muito da cena, mas no final das contas a TV da Samsung era um pouco melhor aqui. E sobre vazamento de luz, pessoal, será que as TVs têm, não têm? Enfim, em relação aos nossos modelos que a gente testou aqui, as duas televisões mandam muito bem, tá? Para você ficar achando o nível de preto, só se você colocar naqueles vídeos bem específicos do YouTube e ficar procurando. Caso contrário, possivelmente você não deve ter problemas aqui. Pelo menos as duas unidades que a gente testou são muito boas em relação a isso. Entretanto, vale a pena mencionar que essa questão de vazamento de luz pode variar de unidade para unidade, tá? Mas pelo menos a que a gente testou aqui, né, no caso das duas televisões, elas mandam muito bem aqui. Ainda em relação à qualidade de imagem, vale a pena pontuar que as duas televisões têm aquele recurso que pega a imagem original de um filme, de uma série e deixa ela mais fluida para a gente na tela ver. Em relação a isso, eu fiz o teste nas duas televisões e esse recurso de fluidez de imagem funciona melhor na televisão da Samsung, tá? No caso da televisão da TCL, mesmo com o recurso ativado, em vários momentos, dependendo da cena, nem parecia que estava ativado, sinceramente. Então, em relação a esse recurso, funcionava bem melhor na TV da Samsung, onde de fato eu conseguia ver que a imagem ficava mais fluida. Entretanto, tem uma curiosidade aqui, tá? Quando eu fiz os testes com animes, por algum motivo com animes funcionou melhor na TV da TCL. Entretanto, vendo filmes e séries, que eu acredito que vai ser mais o principal ali para a maioria das pessoas, funciona melhor na TV da Samsung. Ainda em relação à qualidade de imagem, uma coisa que eu percebi durante os testes é que a televisão C725 da TCL tem um efeito que o pessoal geralmente costuma chamar de efeito de tela suja, que isso é um efeito que está presente em todas as televisões do mercado, em algumas em maior grau, algumas em menor grau. Entretanto, eu verifiquei que esse tipo de coisa está mais presente na TV da TCL se comparado à TV da Samsung. Para quem não sabe exatamente o que é esse efeito de tela suja, basicamente é o seguinte: quando você está assistindo a um conteúdo que geralmente tem um padrão de cor, como por exemplo uma partida de futebol, que geralmente tem verde distribuído pela tela inteira, ou então uma partida de hóquei de gelo, onde geralmente tem um branco distribuído pela tela inteira, e ao mesmo tempo tem um movimento de câmera, às vezes dá a sensação que tem umas manchas na tela assim bem sutis que, entretanto, usuários mais exigentes podem identificar. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, eu não sei até que ponto dá para verificar isso no YouTube, mas vocês podem perceber que ali de fundo a gente tem uma parede com uma tonalidade de cor meio única pela tela inteira, e quando a gente movimenta a câmera, existe meio que um efeito às vezes de como se a tela realmente estivesse suja. Então esse foi algo que eu identifiquei mais na TV da TCL se comparado à televisão da Samsung. Vale a pena pontuar que esse tipo de coisa geralmente só usuários mais atentos vão identificar, tá? Entretanto, como eu verifiquei que a televisão da Samsung nesse aspecto se saiu melhor, acho legal de pontuar isso aqui. Uma outra coisa que é importante destacar, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas no caso da televisão da TCL, ali na parte de cima, um pouco mais para a direita, existe uma área onde está saindo uma luz branca na parte de cima da televisão, e isso acontece porque no caso do nosso modelo da televisão da TCL, ela veio um pouco aberta, digamos assim, na parte de cima, por isso acaba soltando um pouco de luz
pelaquela região. Em relação a essa questão, não acho que seja algo para vocês se preocuparem, porque no caso da televisão da TCL que a gente tem aqui para testes, essa televisão foi emprestada aqui para a gente pelo próprio pessoal da TCL, então é uma televisão que possivelmente passa bastante ali por transportes entre diferentes canais de YouTube ou então entre sites que vão analisar a televisão. Então, possivelmente ali no processo de transporte, que possivelmente acontece bastante com essa televisão, ela sofreu algum tipo de impacto que abriu a parte de cima. Então, não acho que seja algo para se preocupar. Mas eu acho legal mencionar isso, porque se a televisão tiver sofrido ali algum tipo de impacto, isso pode influenciar nessa coisa que eu acabei de mencionar anteriormente de tela suja, sabe? Então, esse efeito de tela suja que a gente identificou, talvez pode ter aumentado ou sido ocasionado por conta do transporte, tá? Então isso é algo que pode variar de unidade para unidade, mas acho que é bom deixar isso claro. E também vale a pena mencionar que apesar dessa televisão ter sido emprestada aqui para a gente de forma temporária pelo pessoal da TCL, a quem a gente agradece inclusive, a gente tem a liberdade total para falar o que a gente quiser nesse vídeo sobre a televisão da TCL, tá? Acho que é importante de mencionar isso. Já a televisão da Samsung aqui atrás, a gente comprou com o próprio dinheiro do canal para trazer essa comparação para vocês. Vamos agora falar da qualidade do som das duas televisões. Em relação a isso, a televisão Q60B da Samsung aqui atrás tem um som que eu classificaria como ok. Já a televisão da TCL tem um som melhor e bem mais alto, então acaba sendo mais imersivo. Então, em relação à qualidade sonora, eu fico com a televisão da TCL, que traz para mim um som melhor e mais imersivo. Em relação ao sistema operacional, a televisão Q60B da Samsung utiliza o sistema Tizen, enquanto a TV da TCL utiliza o Google TV. De forma geral, são dois sistemas operacionais que funcionam bem e possuem ali basicamente todos os principais aplicativos do mercado. Entretanto, nessa parte dos aplicativos, a TV da TCL tem sim uma vantagem, tá? Porque se você quiser utilizar algum aplicativo mais específico, que talvez não faça parte ali do hall dos principais, vamos colocar assim, possivelmente vai estar disponível na televisão da TCL, mas não vai ser garantido que vai estar aqui na TV da Samsung, mas de forma geral, entre os principais aplicativos, as duas possuem. Em relação à fluidez do sistema operacional, de forma geral, as duas televisões responderam a gente bem, entretanto sim, tinha aqueles momentos que por algum motivo as televisões ficavam 1 ou 2 minutos um pouco mais lentas para responder a gente, tá? De forma geral, esses momentos de lentidão eram mais comuns na TV da TCL. Ela, de forma geral, respondia a gente super bem, rápido inclusive, mas é importante de mencionar que sim, de vez em quando tinha aqueles momentos que por algum motivo ela ficava 1 ou 2 minutos um pouco mais lenta para responder os nossos comandos. Isso também acontecia às vezes com a TV da Samsung, só que era mais raro, sabe? Então, em termos de sistema operacional na fluidez, as duas têm um bom trabalho, mas a TV da TCL vai ter alguns momentos de lentidão a mais, pelo menos foi isso que aconteceu nos nossos testes. Ainda sobre o sistema operacional, vale mencionar que as duas têm suporte para assistente de voz. A TV da Samsung tem assistente de voz da Bixby, a Alexa e também da Google TV, ou seja, tem 3 assistentes de voz, enquanto a televisão da TCL nativamente tem apenas o Google TV como assistente de voz. Entretanto, a televisão da TCL tem a vantagem de ter um microfone embutido na própria televisão. Então você não precisa necessariamente utilizar o microfone do controle remoto. Tu consegue controlar a televisão sem o controle remoto porque a própria televisão consegue te escutar. A gente testou o recurso e funciona muito bem. Vale também a pena mencionar, né, se você é aquele tipo de pessoa que tem medo de ficar sendo vigiado pela televisão, atrás da televisão tem um botão onde tu consegue desligar o microfone da TV, caso você prefira. E ainda sobre assistente de voz, vale a pena mencionar que a televisão da TCL tem apenas o Google TV de forma nativa, mas se tu tiver ali aquele aparelhinho da Alexa ou mesmo baixar o aplicativo no seu celular, você também consegue utilizar a Alexa na TV da TCL. A gente testou, mas achou meio confuso assim, sinceramente. Mas o Google TV funciona muitíssimo bem. Em relação às conectividades das duas televisões, elas estão aparecendo aí na tela para vocês darem uma olhadinha. E a única diferença ali é que no caso da televisão da TCL, ela tem suporte para P2, algo que não está disponível na TV da Samsung. E também vale mencionar que as duas televisões têm suporte para HDMI ARC, Wi-Fi Dual Band e também suporte para Bluetooth. Em relação a jogos de videogame, a televisão C725 da TCL tem uma taxa de atualização de 60 Hz e um modo game ali que é ativado automaticamente quando você conecta um console na televisão. O manual da TV até fala que ela tem suporte ali
para HDMI 2.1, o que seria interessante para jogadores de videogame. Mas levando em consideração que a TV não tem uma taxa de atualização de 120 Hz e também levando em conta que ela não tem suporte para VRR, o HDMI 2.1 fica sem ser muito aproveitado aqui. Já a televisão da Samsung tem um modo game mais bonito, mais estiloso, com algumas coisas a mais. Vale a pena pontuar que algumas coisas ali estão mais para enfeite, por exemplo, está escrito VRR desativado, entretanto sempre vai estar desativado porque a televisão não tem VRR. Entretanto, sim, tem algumas coisas legais ali, a gente consegue verificar, por exemplo, o input lag da televisão, se está no melhor possível ou não. A gente também consegue avisar para a televisão se a gente está jogando um jogo de FPS ou outros estilos, por exemplo. Basicamente, isso serve mais para alterar a qualidade de imagem, mas acaba sendo interessante porque a gente tem ali uma forma de mudar rapidamente a qualidade de imagem entre diferentes jogos. Mas eu acho que o mais relevante aqui é para jogadores que vão jogar com a televisão no computador, porque se você for jogar no computador um jogo que é compatível, a televisão permite que você expanda ali o seu campo de visão, mudando a proporção da tela, para você ter um maior campo de visão, lembrando que isso só está disponível para computador em jogos que são compatíveis. E vale lembrar que a televisão Q60B tem uma taxa de atualização de 60 Hz e suporte para HDMI 2.0. Aproveitando ali que eu mencionei do input lag, em relação a isso, não tive problema com nenhuma dessas televisões e eu não identifiquei nenhuma diferença, tá? Então se tem, acredito que seja muito pouca. Em relação à qualidade de imagem para jogos de videogame, inclusive a gente já mencionou isso lá no começo do vídeo, mas acho que vale a pena reforçar. De forma geral, ou a qualidade estava bem equilibrada, ou estava a favor da televisão da TCL, já que ela consegue destacar mais as cores e o destaque na tela, fazendo com que a imagem fique mais chamativa, digamos assim. Entretanto, como eu também mostrei mexendo nas configurações de imagem, é sim possível em boas partes da cena fazer com que as duas televisões tenham um resultado mais próximo. Também acho que vale a pena pontuar aqui que se você for, por exemplo, jogar um jogo muito escuro, como por exemplo um jogo de terror, nesse tipo de caso, possivelmente a televisão da Samsung vai fazer um trabalho melhor, tá? Porque ela vai ter um melhor nível de preto, vai ter um melhor contraste, ao mesmo tempo tu vai ter uma visualização, conseguir enxergar mais ali no escuro. Então, em relação a jogos de terror especialmente, a televisão da Samsung possivelmente vai fazer um trabalho melhor aqui. Mas e aí, pessoal, qual o resumo final? Qual televisão vale mais a pena comprar? Antes de ir para o resumo final, lembrando, pessoal, esse tipo de vídeo dá muito trabalho de fazer, inclusive eu até tô ficando rouco aqui, não sei se vocês conseguem perceber, então contamos muitíssimo com o apoio de vocês, dando gostei, se inscrevendo no canal e deixando um comentário. E mais uma vez lembrando, se vocês querem pagar barato numa televisão, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Diariamente aparecem promoções de vários produtos, especialmente de televisão. Sempre que aparece uma boa oferta, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar. Se você por acaso está na dúvida ainda de qual televisão comprar, o que basicamente eu faria é o seguinte: eu veria os principais pontos positivos das duas televisões e veria o que é mais relevante para você. No caso da televisão da TCL, os maiores pontos positivos da televisão, pelo menos os que se destacaram mais na minha visão durante a comparação, são 4. Um deles é ali o fato de ter Dolby Vision, outro é o fato das cores conseguirem se destacar mais em várias cenas. Uma terceira coisa é a qualidade do som, também que se destacou mais. E uma quarta vantagem que eu colocaria é o fato dela ter um microfone na própria televisão, então a gente consegue controlar a TV sem mesmo a necessidade do controle remoto, o que é algo que eu acho interessante. Já no caso da televisão da Samsung, como principais pontos positivos eu destacaria o nível de preto, que de fato, pelo menos na unidade que a gente tem aqui, é muitíssimo bom. E o segundo ponto positivo que eu colocaria para a televisão é que aquele recurso de fluidez funciona melhor na televisão da Samsung, né? Especialmente ali para filmes e séries. Então é um recurso que ela tem que funcionou melhor nos nossos testes, então eu colocaria isso como ponto positivo para ela. Então, analisando essa questão, se você, por exemplo, for uma pessoa que tem uma maior preferência para ver filmes e séries, nesse caso, possivelmente a televisão da TCL vai chamar mais a tua atenção, afinal ela tem suporte para Dolby Vision, ela tem cores que se destacam mais e, além disso, ela tem um som que vai causar mais imersão. Então, nesse tipo de caso, possivelmente ela vai chamar mais atenção, ainda mais levando em conta que geralmente ela está mais barata se comparado à televisão da Samsung. Entretanto, por exemplo, se você for uma pessoa que leva muito a sério ali a questão do nível de preto e para você isso é uma coisa extremamente importante, se esse for o seu caso,
talvez vale mais a pena pegar a televisão da Samsung, até porque geralmente quando tinha uma diferença na qualidade de imagem, era possível ajustar isso mexendo no menu da televisão. Obviamente que se você for o tipo de pessoa que não quer ficar ali mexendo nas configurações, talvez você não curta tanto essa parte, então nesse caso você já voltaria para a televisão da TCL. Então acho que o importante realmente aqui é ver o que você considera mais importante numa televisão. Acho que vale a pena apontar que o principal ponto positivo da TV da Samsung, que é o nível de preto, é mais relevante se você for usar a televisão em um cenário escuro de fato, tá? Se você for usar a televisão em um ambiente iluminado, pode ser com a luz acesa mesmo, essa vantagem de ter um bom nível de preto, que no caso as duas têm, só que a Q60 consegue ter uma vantagem a mais, mas se você for assistir em um ambiente iluminado, meio que essa vantagem se perde, sabe? Então, mais uma vez, a televisão da TCL, nesse caso, ficaria um pouco mais interessante. E obviamente que além dessas características finais que eu trouxe para esse resumo, tem algumas outras diferencinhas que eu mencionei ao longo dessa comparação que vocês também devem levar em consideração. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do vídeo, gostaram, não gostaram? Ficou alguma dúvida, alguma coisa faltando? Se ficou alguma coisa faltando, coloca aqui embaixo no campo de comentários, porque a gente ainda não fez, por exemplo, os vídeos de análises individuais dessas televisões, então a gente pode trazer alguns detalhes extras nesses próximos vídeos. E lembrando que nesse ano, pessoal, a gente vai pretender comprar as principais televisões que vão lançar esse ano aqui no Brasil, então não esqueçam de estar se inscrevendo no canal para não perder os vídeos, análises e comparações das outras televisões que vão lançar em breve aqui no nosso mercado. E lembrando que a gente conta com o apoio de vocês, dando gostei, e se vocês têm alguma dessas televisões, coloca aqui embaixo no campo de comentários o que você está achando da sua televisão, para estar ajudando outros usuários também, para estar complementando esse vídeo. Então, de forma geral é isso, valeu, falou e até a próxima!